Vamos continuar aqui nosso trabalho com genética, agora falando sobre a segunda lei de Mendel. Aula passada a gente trabalhou da seguinte forma: primeira lei de Mendel, entende a teoria, entende como a gente transforma aquilo que Mendel trabalhou na parte matemática, na parte de cálculo, tá certo? Leia os slides, entenda, tá destrinchado ali. Aqui é um resumo para que você possa melhorar esse conceito, tá bom? Entende o resumo, lê o slide, faz o exercício. Aguarde a aula só de exercícios que vai clarear melhor para você isso, tá bom, galerinha? Então, segunda lei de Mendel. Nessa segunda lei de Mendel, Mendel passou a trabalhar agora com mais de uma característica. Monohibridismo, apenas uma característica. A segunda lei de Mendel agora com mais de uma característica, na verdade. Pode ser dihibridismo, pode ser trihibridismo, pode ser polihibridismo, várias características, tá certo? Os problemas em relação à segunda lei de Mendel são bem interessantes porque a gente consegue resolver todos eles visando a primeira lei de Mendel. Então eu consigo pegar todas essas questões e segregá-las e resolvê-las através da primeira lei, tá bom? Isso exige um pouco de prática, sim, mas não é difícil não. Você vai conseguir rapidamente. Olha para cá, vem aqui pro quadro. Vê só, na segunda lei de Mendel, também chamada de lei da segregação independente do gameta, tá certo? A segunda lei de Mendel, ela é puramente a meiose. Se você entende a meiose da citologia, você vai conseguir perfeitamente entender isso aqui, tá bom? Então, vê só, a Mendel trabalhou aqui com duas características: sementes amarelas e lisas, sementes verdes e rugosas. Se a gente pegar o que a gente viu na primeira aula em relação aos genótipos, você vai observar aqui que as sementes amarelas e lisas são puras, tá lembrado daquele conceito, né? De um lado somente do quintal de Mendel só tinham sementes amarelas, do outro lado do quintal só tinham sementes verdes, tá certo? Então são sementes puras, beleza? Completamente, quando a gente fala que são puras, hoje em dia, quando a gente está falando na genética, na parte matemática, na parte molecular, a gente tem a visão agora que essas sementes puras, na verdade, são sementes homozigóticas. Então, quando eu falo que eu tenho sementes amarelas lisas e puras, é porque eu tenho sementes homozigóticas, e aqui, verdes e rugosas, eu vou ter sementes também puras, quer dizer, homozigóticas. Mas, Tiago, como é que eu vou saber quem é dominante e quem é recessivo? Observe o cruzamento. Eu vou ver o seguinte: Mendel cruzou semente amarela lisa com verde rugosa. Talvez, quando o Mendel cruzou isso, a gente poderia conjecturar aqui que ele pensou numa outra coloração qualquer, numa outra forma qualquer, numa terceira forma de semente. No entanto, quando ele cruzou essas duas sementes, ele observou aqui que ele encontrou 100% de sementes amarelas e lisas. No entanto, minha gente, vê só, esses 100% de sementes amarelas e lisas são exatamente iguais às sementes amarelas e lisas parentais? Não. As sementes amarelas e lisas que nós temos aqui são híbridas. Se você observar o genótipo, você vai ver aqui que eu vou ter Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. São heterozigóticos, são híbridos, tá certo? Beleza? Na paz? Tranquilo? Pronto, então vou ter aqui. Foi o que Mendel fez posteriormente a isso. Mendel trabalhou com autofecundação. Geração F1, ele teve 100% de sementes amarelas e lisas, e posteriormente ele fez a autofecundação. E aí na autofecundação ele teve essa trabalheira aqui. Por quê? Porque ele teve 16 cruzamentos. Aí é necessário, eu aconselhei a você que não fizesse o quadro de Punnett quando a gente falou a primeira lei de Mendel. Olhe para mim que fica mais fácil. Eu aconselhei a você que você não fizesse o quadro de poder na primeira lei de Mendel, que só era fazer a lei distributiva na matemática, tá certo? Mas aqui na segunda lei de Mendel, talvez seja mais simples e melhor utilizar o quadro de Punnett. Por quê? Porque em vez de 4 eu vou ter 16 resultados. 16 resultados com proporções fracionárias diferentes e com nomenclaturas diferentes. Então, o quadro de Punnett aqui, ele torna-se um artifício didático e bom. Tiago, no vestibular, no Enem, existe uma necessidade de eu aprender a fazer o quadro de Punnett para resolver a segunda lei de Mendel? Geralmente não.
A gente costuma fazer o seguinte, as questões mais antigas de biologia, os livros mais antigos, ele perguntava qual a proporção genotípica e fenotípica na segunda lei de Mendel e botava o cruzamento para você fazer. Aí você tinha que fazer o quadro de Punnett todinho, resolver. Hoje em dia não, hoje em dia já é um pouco mais diferente. Eu consigo fazer os cruzamentos só visando o que a questão me pede. E aí, graças a Deus, a gente consegue fazer isso sem utilizar esse quadro e sem perder tempo e sem ter esse trabalheira toda que a gente está fazendo aqui. Tá bom? Mas olhe para o quadro para entender como foi formulado esse quadro. Olha para cá. Vê só. É bem simples aqui. Ele pegou esses cruzamentos aqui, ele pegou esses genótipos, perdão, e segregou eles em gametas. Então, vê só. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Como é que eu vou saber quais são os gametas produzidos por esse indivíduo aqui? Deixa eu mudar de cor para que você me entenda melhor. É simples. Vzão com Rzão, Vzão com Rzinho, Vzinho com Rzão, Vzinho com Rzinho. Então, quais seriam os gametas aqui produzidos por esse genótipo? Seriam esses aqui, ó. Vzão, Rzão, depois Vzão, Rzinho, depois Rzão, Vzinho, e depois Vzinho, Rzão. São esses 4 gametas aqui que eu teria, tá certo? Tem uma regrinha na genética que ajuda a gente a fazer isso, na verdade. O número de gametas, se eu quero saber, se eu olho para um genótipo e eu quero saber o número de gametas, basta pegar 2 elevado a n, onde n é o número de heterozigotos nesse genótipo. Como aqui são 2, né? O Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, seria 2 ao quadrado, seria 2 vezes 2, nós teríamos 4 gametas. Ajuda você na questão, ajuda você na questão. Tem grande necessidade disso? Olha, talvez não. Visando o Enem, olhando para o Enem, talvez não, tá certo? Mas é bom aí, tá a dica para você. Então foi o que ele fez, ele pegou os gametas que ele já segregou aqui no slide, tá certo? Ele tá mostrando para você aqui o que ele fez. Ele segregou os gametas aqui, ó, Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, e fez a junção deles de uma forma bem simples, né? Então, por exemplo, aqui, como é que eu faço esse cara aqui? Né? Vzão, Rzão com Vzão, Rzão. Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. E ele fez tudo isso aqui formando os 16 cruzamentos. E aqui ele obteve a proporção fenotípica disso. E eu queria que você prestasse muita atenção nessa proporção fenotípica da segunda lei de Mendel. Decorá-la agora, para resolver as questões de segunda lei de Mendel, ela não tem sentido. Mas decorar essa proporção fenotípica para responder as questões de interação gênica, isso aqui salva a nossa vida. Tá certo? Então observe que foram 9 sobre 16 amarela, 9 sobre 16 amarela e lisa, 3 sobre 16 amarela e rugosa, 3 sobre 16 verde e lisa e 1 sobre 16 verde e rugosa. Trocando em miúdos, o que Mendel queria dizer para você é o seguinte: a proporção fenotípica da primeira lei que a gente viu aula passada seria 3 para 1, não é isso? Proporção fenotípica, é essa que nos interessa. Isso aqui é da primeira lei de Mendel, tá certo? Qual é a proporção fenotípica para a segunda lei de Mendel? Grave isso aqui que vai lhe ajudar bastante nas questões de interação gênica, tá certo? Deixa eu apagar aqui para que você visualize melhor. 9, Azão, traço, Bzão, traço, para 3, Azão, traço, Bzinho, Bzinho. Posteriormente, 3, Azinho, Azinho, Bzão, traço. E por último, 1, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Isso daqui é a proporção fenotípica da segunda lei de Mendel e é importantíssimo que você entenda ela. Repito a você, provavelmente nas questões de segunda lei de Mendel que você pegar no seu vestibular, você não vai utilizar essa proporção aqui. Tiago, como é que eu faço a segunda lei de Mendel no meu vestibular sem utilizar isso? Você vai pegar a questão e vai separar em primeira lei de Mendel. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Por exemplo, um exemplo rápido e prático aqui. Digamos que você está diante do seguinte cruzamento. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, cruzando com Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Isso aqui é um de hibridismo, tá certo? Segunda lei de Mendel.
Bem, como é que eu faço aqui para responder essa questão? Por exemplo, digamos que eu queira saber a probabilidade de sair um indivíduo nesse cruzamento com o seguinte genótipo: Azão, Azão, Bzão, Bzinho. Se você fosse resolver pelo quadro de Punnett, você teria que fazer os 16 cruzamentos até encontrar esse cruzamento aqui. É muito trabalhoso, né? Mas como é que eu faço isso sem utilizar o quadro de Punnett, sem ter que utilizar essa proporção fenotípica gigante? Você vai separar os cruzamentos. Então vai pegar aqui, ó, segunda lei de Mendel e vai separar o seguinte: o que tem A de um lado, o que tem B do outro. Então observa aqui, ó. Azão, Azinho, cruzando com Azão, Azinho, e Bzão, Bzinho, cruzando com Bzão, Bzinho. Tá certo? Beleza? E agora é simples. Eu vou achar nesse cruzamento o que ele me pediu. O que é que ele me pediu? Quem é Azão, Azão? O que é que ele me pediu aqui? Quem é Bzão, Bzinho aqui? E vou multiplicar. Tiago, por que vou multiplicar e não somar? Porque ele não falou que o cara tem que ser Azão, Azão ou Bzão, Bzinho, mas sim Azão, Azão e Bzinho, Bzinho, né? A regra do I, da probabilidade. Então vamos lá. Como é que eu faço isso? Vou distribuir a brincadeira aqui. Você aprendeu a aula passada que você faria assim, né? Aqui seria Azão, Azão. Posteriormente, Azão, Azinho. Azão, Azinho. E Azinho, Azinho. Tá certo? Mesma coisa do lado de cá, aonde tem B. Bzão, Bzão. Bzão, Bzinho. Bzão, Bzinho. E Bzinho, Bzinho. Vamos que ele quer agora. Qual é a probabilidade de sair o cara Azão, Azão nesse cruzamento aqui? Bem, é 1 sobre 4, né? É 1 dentre as 4 possibilidades que eu tenho para sair o Azão, Azão. E para sair o cara que é Bzão, Bzinho? É 2 dentre as 4 possibilidades. Ora, 2 sobre 4 é a mesma coisa que escrever 1 sobre 2, concorda? Então, para eu ter um indivíduo Azão, Azão e Bzão, Bzinho, é simples, é só pegar 1/4, que é a probabilidade que ele nos deu aqui, e multiplicar por 1/2, que é a probabilidade de sair o Bzão, Bzinho. Isso nos daria 1 sobre 8. Deu para entender? Observe que foi o que eu fiz aqui. Eu peguei aquilo que era a segunda lei de Mendel e segreguei isso na primeira lei de Mendel. Ou seja, eu fiz uma questão de segunda lei de Mendel pela primeira lei de Mendel, na verdade. Essa é a maneira mais rápida. Tiago, qual seria a outra maneira? A outra maneira seria essa aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui do quadro. Fazer esse quadro todinho aqui. Eu vou apagar, você no seu computador, você volta e você veja a resolução como é que eu fiz. A outra possibilidade seria você fazer esse quadro aqui. E procurar nesses cruzamentos aqui quem seria o cara Azão, Azinho e Bzão, Bzinho, tá certo? Observe que é muito mais trabalhoso, que você teria que fazer isso, tudo, separar os gametas, a possibilidade do erro ela é muito maior aqui. Então, observe bem como a gente fez, responder as questões de segunda lei de Mendel, segregando elas na primeira lei de Mendel. Lembrando sempre a proporção fenotípica na segunda lei de Mendel. Essa lei é a lei chamada de segregação independente dos fatores. É a lei que descreve literalmente a meiose. Quero que você olhe para mim agora. Tá certo? Para a gente terminar a aula, primeira coisa é, primeira lei de Mendel, lei da pureza dos gametas, entendeu? Lê os slides, lê o experimento de Mendel e consegui entender. Segunda lei de Mendel, entendeu como eu fiz, entendeu como chegar ao resultado da proporção fenotípica, entendi. Leu os slides, leu. Aguarde a aula de resolução de questões apenas da primeira lei e da segunda lei. Torna-se mais claras as coisas, tá certo, galerinha? Tchau, tchau. Até a próxima. Estudem!